intervenção para internação quando todas as opções para o tratamento já foram realizadas e não ocorreu aceitação, no caso do alcoolismo. Ajuda ou não a internação? Olha, eu vou ignorar algumas coisas que é difícil ignorar, mas eu vou partir do pressuposto que você está certa, e apesar de que eu não acredito que você está correta. Eu não acredito, né, porque é muito difícil, mas não é impossível, mas eu não acredito que as opções de tratamento foram todas realizadas e não ocorreu aceitação. Eu não acredito nisso. Que você já abordou das melhores formas possíveis e isso não se resolveu. Eu não acredito nisso, mas eu vou comprar esse discurso só para te dar a resposta, tá? Eu vou imaginar que sim. Eu não acredito, mas eu vou assumir que sim. Você já tentou várias coisas, tudo o que você imaginava, você já entrou no curso ACA, você já tirou dúvidas, você já aplicou tudo o que você realmente conheceu e aquilo ali, por uma forma ou de outra, não respondeu. Eu nunca vi acontecer ainda, mas acredito que se acontecer eu quero saber, mas... uma intervenção, vamos lá, intervenção para internação é uma prática que é feita muito mais nos Estados Unidos, né? Que veio classicamente, historicamente, de um lugar chamado Johnson's Institute, né? Parece que veio desse local, em que eles, e ainda existem alguns locais que trabalham dessa forma. O que é uma intervenção para internação? É, resumidamente, quando um profissional orienta a família, está junto com a família, e junta vários integrantes da família e cada integrante vai sentar, vão se reunir com a pessoa que tem alcoolismo e cada integrante vai expor várias coisas, vai falar sobre os seus sentimentos, vai expor o problema e vai colocar assim, olha, eu estou sofrendo em te ver assim e algo tem que mudar, senão talvez nós não vamos mais ter uma relação. É tipo assim, coloca a pessoa na parede e ela tem que estar entre a cruz e a espada ali, ela tem que tomar uma decisão. Isso é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Mesmo com apoio profissional, é muito perigoso. Existem vários casos, um caso famoso, caso de que a pessoa perdeu a vida, né? Ela tirou a própria, né? Ela fez algo contra si de uma forma irreversível. Um caso famoso que aconteceu depois disso é do vocalista da banda Nirvana. Não sei se você sabe, não, ele faleceu, né, de uma forma trágica, ele causou a própria morte, né, num contexto em que os amigos e a esposa fizeram uma intervenção, porque ele não estava bem, ele não aceitava ajuda, e aí foram todos e colocaram ele contra a parede e ele tinha que aceitar um tratamento de internação. Ele então se isolou numa casa e cometeu essa tragédia contra si mesmo, né? Mesmo com uma filha de 1 ano de idade. Então, ela é uma intervenção de risco porque ela gera pressão, mas ela não gera conexão. Ela gera pressão e ela não gera um dos elementos mais importantes para mudar um comportamento humano, que é o quê? É você ter... Porque existem 2 tipos de vergonha, tá? Didaticamente. Existe uma vergonha pró-social que nos ajuda a melhorar como pessoa, que é quando nós nos sentimos incluídos num grupo e nós ouvimos algo que a gente precisa mudar como uma parte apenas que as pessoas gostariam que fosse diferente, que a gente concorda e que, de uma forma geral, a gente é amado e aceitado, que as pessoas se importam com a gente. Essa é uma vergonha pró-social. Eu não me sinto a pior pessoa do mundo, mas eu olho e penso, não... Quando eu faço aquilo não é legal, eu preciso mudar, isso é útil. Agora, existe uma vergonha destrutiva, que é quando a gente passa uma ideia de que a pessoa como um todo está errada, como se nós não aceitássemos ela, como se a gente não estivesse interessado em compreender essa pessoa, e isso serve muito mais para o lado negativo. A pessoa acaba entrando num círculo de que ou ela se rebela, se isola e piora, ou ela se submete por pressão, por uma vergonha destrutiva, e ela não consegue amadurecer esse processo, e ela vai mais para a internação. A gente tem taxas de internação em torno de 33%, quando a intervenção é bem feita. Só que qual que é o problema? Aumenta a taxa de aceitação de uma internação, só que também aumenta a taxa de abandono de tratamento, aumenta a taxa de recaída após 1 ano.
Então, para maquiar a situação, fazer uma intervenção dessa forma, ela pode ser feita. Agora, existem casos em que pode ser útil? Eu acredito que pode existir, porque nem na guerra, nem no amor e nem na medicina podemos utilizar o sempre ou o nunca, né? Mas para você utilizar ou pensar em fazer uma coisa dessas, eu te recomendaria estar muito bem acompanhada de um profissional muito experiente que realmente fizesse uma revisão completa de outras formas e que isso fosse feito com um acompanhamento muito próximo, de talvez mais do que um profissional, tá? Porque é muito arriscado. É tipo assim, é o mecânico a consertar o motor com o carro em movimento. Existe alguma situação em que isso pode ser necessário? Eu não sei, tá? Didaticamente aqui, finge que sim. Mas isso não pode ser a primeira coisa e isso tem que ser avaliado por um especialista, muito especialista, tá? Porque pode dar muito errado. Sobre intervenções, só para concluir, que é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Eu não acho que eu sei tudo. Não acho que eu sei tudo, mas eu acho que eu entendo um pouco dessa parada de alcoolismo. Eu acho que eu entendo. Eu já atendi muita gente. Eu estudo todo dia esse negócio há muitos anos. E eu vou te falar uma coisa. Nunca aconteceu uma situação em que eu achei... E eu não deixo nada fora do leque de possibilidades. Mas nunca aconteceu para mim uma situação em que eu achei que uma intervenção fosse uma alternativa interessante. E se eu um dia pensar que isso pode ser uma coisa a ser feita, eu não faria. Porque eu não trabalho dessa forma. Eu encaminharia para alguém. Eu faria alguma... Né? Muitas vezes a gente trabalha com casos complexos. Eu trabalho com... Né? Eu atendo às vezes a esposa, aí eu encaminho para algum colega de confiança, o marido, e a gente faz um trabalho estratégico com vários profissionais. Sim, mas se fosse fazer uma intervenção, ela precisaria ser feita por um profissional capacitado, com um treinamento específico em relação a isso. E eu não conheço nenhum no Brasil. Alguns poucos nos Estados Unidos, e mesmo assim, eu nunca encontrei uma situação em que eu julgasse, mesmo discutindo com colegas, casos muito complexos, que isso parecesse minimamente interessante. Tá? Porque a gente tem tanta coisa útil